Chega mais, tá no ar o Band Placar com oferecimento BandBet para falarmos de Palmeiras. Hoje o Palmeiras tem um duelo importante na Copa Libertadores, talvez importante mais para o Bolívar, que recebe o Palmeiras dentro de casa, na altitude. O Palmeiras está tranquilo na competição. Começou o ano criticado, né, Bernardo? Mas agora já voltou ao normal o Palmeiras, 100% na Libertadores, o único time brasileiro. Tá bem no Brasileirão, é o líder. As coisas parecem estar funcionando, até os reforços estão já se entrosando com o time do Abel Ferreira. E acho que, como você citou no Band Placar na última edição, o Felipe Anderson na direita não é uma surpresa, porque ele já jogava assim na Lazio. O Estevão no meio-campo está indo muito bem. E até o Felipe Anderson, do lado direito, ajudou o Giai a evoluir. Então, o Abel não ganhou só um reforço, ele ganhou praticamente mais dois, o Estevão e o Giai. Exatamente. E o Giai, no São Lourenço, já era um baita jogador. Aliás, time do Papa Francisco. E o Felipe Anderson, como você bem lembrou, jogava pelo lado direito na Lazio. Então ele se destacou na equipe italiana a ponto de despertar a cobiça da Juventus, jogando pelo lado direito. Eu nunca entendi o fato de o Abel escalá-lo, como fez por várias vezes, do lado esquerdo. É claro que ele não ia render. Mais centralizado, até que ele rende um pouco melhor. Pelo lado direito, a gente vê a plenitude técnica desse bom jogador revelado pelo Santos Futebol Clube. A gente vai falar mais sobre esse Palmeiras, que vai enfrentar a equipe do Bolívar, sempre lembrando na altitude de La Paz, 3.600 metros acima do nível do mar. É muito complicado e o Palmeiras tem desfalques importantes para essa partida. O técnico Abel Ferreira, que você vê aqui na imagem, não vai ter Micael, Murilo, dois zagueiros importantíssimos para o Palmeiras, Richard Rios no meio de campo e Vitor Roque no comando do ataque. São jogadores que estão baleados, estão machucados, então entram muito provavelmente Bruno Fux, Lucas Evangelista e Flaco Lopes no comando do ataque, ou Paulinho, que pode ter a primeira oportunidade como titular da equipe do Palmeiras. Ele já entrou em campo com a camisa alviverde, depois de um longo período de recuperação de uma fratura na tíbia, inclusive no derby contra o Corinthians. Lembrando que o Facundo também, Berna, desculpa te interromper, claro, tem muitos jogos como titular da equipe. Está jogando muito tempo e acho que agora ele está se encontrando mais na equipe, mas tem muitos minutos. Então, nesse começo de temporada, é melhor dosar. Até porque o Paulinho não é nada mal, né? Nada mal, jogadoraço, né, Isa? E vale lembrar que o Facundo, assim como o Felipe Anderson, não agora, mas anteriormente, está jogando fora de posição. Sim, também. O Facundo no Peñarol, naquele meio-campo fantástico que tinha Gargano, Trindade, Terans e Facundo Torres, ele jogava mais centralizado. E era um baita de um jogador, né? Aquele time que tinha o Canóbio e o Álvares aí na frente, timaço do Peñarol em 2021, treinado pelo técnico Maurício Larriera. E aí ele hoje joga mais pelo lado esquerdo. E vai se encontrando aos poucos. Inclusive fez gol importante na vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza no Castelão por 2-1. O primeiro gol da partida acabou sendo anotado por ele. Então, assim, a gente pode esperar mais também do Facundo Torres. Como você bem falou, um jogador que vem tendo uma sequência muito grande de jogos. Então, ele, de repente, pode ser poupado para a entrada do Paulinho para jogar ao lado do Flaco Lopes. Isso denota uma mudança tática no Palmeiras. Claro. Afinal de contas, o Paulinho não é ponta. Não é ponta. Ele joga mais centralizado ao lado do centroavante. Inclusive, o Filipão, na última passagem dele pelo futebol como técnico, foi no Atlético Mineiro, colocava um ataque com Pavon aberto pelo lado direito, Paulinho aberto pelo lado esquerdo e o Hulk centralizado. Não deu certo. Então, o Paulinho tem que jogar mais próximo do centroavante. Já o time do Bolívar tem dois bons jogadores, o Rochiniano, que é meio campista, o volante, e o Ramiro Vaca, né, que é jogador da seleção boliviana, inclusive. É um time treinado pelo Flávio Robato, que é bom técnico também. Então a gente vai ver uma partida bem importante, mais nivelada por conta da altitude, evidentemente. Em São Paulo, a tendência é que o Palmeiras vença com enorme facilidade o Bolívar no segundo turno da fase de grupos. E claro que BandBet tem para você as melhores oportunidades do mercado. Com BandBet Multiplica, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai apontar sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima, tá? Em cima de mim. E aí você vai acessar a capa do site bandbet.bet.br. E aí você coloca aqui no botão Libertadores da América e são duas as edições de BandBet Multiplica para você.
Eu vou colocar aqui, Palmeiras vencendo o jogo com mais de 1,5 gols na partida. O mercado está pagando em média R$ 5,00 para essa oportunidade de mercado. BandBet paga 6 para você. Então, é claro que vale uma fezinha com odds exclusivas que não existem no mercado. Só em BandBet para essa combinada que eu e a Isa bolamos para você. Tem jogo também pela Libertadores envolvendo outro clube brasileiro que pode assumir a liderança da chave, né, Isa? É o time do Rogério Ceni em campo. É o time do Rogério Ceni na Copa Libertadores. Bahia e Atlético Nacional se enfrentam hoje na casa do Bahia. Terceira rodada, Grupo F, que era aquele grupo da morte, Bena. Tem o Inter nesse momento na primeira colocação e o Bahia logo abaixo, que o Inter tropeçou em casa, o empate... Tropeçou. Foi buscar o empate, por 3-0, foi buscar, mas tropeçou. Essa é a parte boa. Buscou o empate e conseguiu um pontinho. Agora, o Bahia, se vencer, fica tranquilo na competição e ainda ajuda o Internacional. E acho que essa deve ser a briga futura por esse grupo. Agora, o Rogério Ceni poupou o que pôde no fim de semana contra o Ceará, acabou vencendo. Foi na segunda-feira. Na segunda-feira, venceu no fim da partida. Com um pênalti que não foi. Um pênalti que eu também achei exagerado. Então vai mais fresco para esse duelo contra o Atlético Nacional. Exatamente. Como você bem lembrou, o Bahia poupou uma série de titulares, teve que colocar a cavalaria no segundo tempo, né? Porque precisava vencer a primeira no Campeonato Brasileiro e fez o gol nos acréscimos. Um gol de pênalti do Everton Ribeiro, que para mim não houve absolutamente nada. Mas essa é outra questão. Vamos falar sobre esse Bahia, que enfrenta o Atlético Nacional de Medellín com 2 desfalques importantes. Gabriel Xavier e Canu continuam fora do time, 2 zagueiros. Então entra em campo a dupla de zaga reserva, com o David Duarte, que se consagrou no Goiás, e o Ramos Mingo pelo lado esquerdo. A dupla de laterais, no lado direito existe uma dúvida, ou Santiares ou Gilberto. Pelo lado esquerdo, definitivamente, Luciano Juba vai para o jogo. Já no meio de campo, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Sempre tem aquela dúvida entre Cauli e Ademir, o que muda bastante a forma de Bahia jogar. O Ademir é um ponta, o Cauli é mais um meio-campista, né? Lúcio Rodrigues volta à titularidade. Pelo lado esquerdo, Eric Pulga é outro jogador que retorna também. Já no time do Atlético Nacional de Medellín, existe uma palavra que define: experiência. O goleiro do time treinado pelo Javier Gandolfi é o Ospina, que foi titular da Colômbia e foi muito bem na Copa do Mundo de 14 aqui no Brasil, quando a seleção cafeteira chegou às quartas de final, sendo eliminada justamente pelo Brasil por 2-1. No miolo de zaga, 2 grandes zagueiros, Arias e Tecílio, principalmente o Tecílio, que jogava no futebol mexicano. Aí no meio de campo você tem Roma Campuzano, jogou muito tempo no Boca Juniors, e o centroavante é o Morelos, que passou pelo Santos, inclusive não foi bem, foi muito bem no futebol escocês, mas no Santos não jogou bem. A grande baixa para o técnico Javier Gandolfi é o ponta-direita, muito bom, Inestrosa, de 22 anos, que acabou sendo expulso na partida contra o Internacional, partida esta que o Inter acabou vencendo por 3-0 no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. E é claro que BandBet preparou para você as melhores oportunidades de mercado para esse grande jogo entre Bahia e Nacional de Medellín. Eu chamo de Nacional de Medellín porque isso é das antigas. Hoje fala-se Atlético Nacional de Medellín, né? Então aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima e aí você vai ter já na capa do site, eu vou mostrar para você agora as melhores oportunidades de mercado para este jogo em BandBet Multiplica. Você clica aqui no botão Libertadores, Copa Libertadores, logo a primeira. Bahia e Atlético Nacional de Medellín, com o Lúcio Rodrigues marcando um gol, tá aqui aparecendo como Luciano Rodrigues, que é o nome dele, e mais de 2,5 gols na partida. Se o Bahia vencer, como disse a Isa, assume a liderança do Grupo F com 7 pontos ganhos. O que eu sempre falo por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. A gente volta logo com mais um Band Placar.